Eleva os auspícios. Chegou o nosso momento de estarmos juntos, juntas essa manhã e com a motivação de aprender uma prática, um método que nos ajuda a ser mais felizes, a viver em paz, a nos autoliberar de nós mesmos, porque não existe outro obstáculo mais que nós mesmos. Então, essas práticas são métodos habilidosos para ter acesso ao mais profundo do nosso inconsciente e construir marcas conscientes, construir programações novas que são causas de paz e felicidade. E estamos estudando, colocando um olhar, nos aproximando do que são chamadas práticas preliminares, básicas, essenciais. Por ser preliminares, não significam que sejam menos importantes. Tão importantes são que são chamadas de fundamentais, de básicas, para a gente entender como elas são importantes. Ela é a estrutura de todas as demais práticas que vamos a desenvolver. E são compostas de 4 práticas especiais, sendo que 2 estão relacionadas com a purificação da nossa mente e as outras 2 estão relacionadas com o desenvolvimento da visão da sabedoria. Ontem nós colocamos o nosso olhar, nos aproximamos das práticas de purificação, e são práticas mais fáceis e também mais intensas. A primeira é uma prática corporal, que envolve postrações, exercícios, então é uma purificação do corpo, das articulações, dos ossos, e lembrando que a iluminação é física, não é mental, que o hábito, ele é molecular, então é um hábito químico, ou seja, temos adições químicas que são formas, pensamentos, respostas impulsivas, reações e resistências. A gente pensa que isso são estruturas mentais, mas na verdade é muito maior do que o mental, é somatizado no corpo. Então, nossos impulsos, quando respondemos com impulso, não é a nossa mente, é a nossa química que está reagindo impulsivamente. Por isso é tão difícil a transformação. E por isso que mesmo a gente fazendo afirmações, empreendendo o nosso dia com uma mente positiva, quando surge uma determinada circunstância, não temos o controle da nossa mente e de uma forma impulsiva temos reações não virtuosas. Por quê? Porque é químico. E o químico é rápido, é físico, é visceral, né? São os hormônios, são as nossas vísceras quem responde e respondem muito mais rápido que a nossa mente, porque é todo o sistema de autopreservação que o animal, a autopreservação que opera. Por isso, a primeira prática preliminar, a gente trabalha com o corpo para poder desintoxicar todos esses canais energéticos que estão relacionados com as nossas articulações, com as nossas vísceras, e fazer esse primeiro desbloqueio, primeira purificação, e diretamente relacionada com refúgio bodhicitta. Refúgio. Temos que ter refúgio, um refúgio indestrutível, inabalável, um refúgio seguro. Então, para isso, vamos limpar a nossa mente dos enganos mentais que fazem crer que o refúgio é alguém externo, seja um Deus, seja um Buda, seja um mestre, seja uma doutrina espiritual, seja um lugar, seja uma externo, externo, externo. Então, o primeiro preliminar, a primeira prática básica, essencial, é reconhecer esse refúgio interno, essa força interna, esse poder interno, que não está no corpo, que não está na identidade, que não está no impermanente, que é a pureza primordial, a clara luz essencial, chamada natureza de Buda, natureza divina,
Então, esse é o refúgio e isso são as postrações. E ter essa experiência nas nossas vísceras, para que a nossa resposta instintiva diante de qualquer situação é refúgio, proteção. E o refúgio significa uma proteção indestrutível. Ou seja, nenhum evento, nenhuma experiência externa, podemos estar no meio da guerra, podemos estar no meio da morte, da destruição, do que seja. O refúgio é inabalável, é indestrutível, ele é transcendental. Ele transcende o mundo dos nomes, das formas, das aparências, da matéria, da dualidade. E quando essa marca se torna profunda e fica marcado no nosso corpo, significa que instintivamente vamos a responder com refúgio. Então sempre vamos a ter a segurança, a força, o poder, a estabilidade, o equilíbrio e a harmonia, que tanto bem faz a nós e como esse bem também compartilhamos com o nosso entorno, podendo ajudar os demais a pacificar as circunstâncias, um agente pacificador. Então faz muita diferença. Isso é o refúgio. A segunda já é uma prática de purificação kármica, diretamente relacionada com confissão. Estamos confessando tudo aquilo que nós transgredimos, todas as nossas faltas, todas as nossas falhas, todo o mal que fizemos e também todo o mal que nos fizeram. É esse grande perdão, perdoar e ser perdoado, essa grande liberação de todo esse peso de culpa, e também toda essa mente negativa que temos sobre nós mesmos, que nos inferiorizamos, eu não sirvo, eu sou muito ruim, eu sou não virtuoso, essas afirmações negativas. Então, limpa isso, de limpar através do mantra, significa também nos liberar dos nossos infernos. Então, através dessa prática, eh, toda essa dor, todos esses pesares desaparecem. E agora chegamos, na terceira prática, e essa é a prática da gratidão, tendo refúgio e estando livre dos infernos e de todo o peso kármico, pois surge uma alegria natural, espontânea, a alegria da liberdade. Nossa, já não tem demônio, já não tem inferno, já não tem aflição, e ao mesmo tempo, diante de todas as provocações, eu respondo com paz, com equilíbrio, com refúgio, um refúgio, ou seja, uma proteção indestrutível, inabalável. Então isso gera assim um regozijo, gera uma alegria interna, e essa alegria interna é a nossa oferenda. Sempre que conectamos com a satisfação ela vai unida com a gratidão. E essa experiência de satisfação, gratidão, alegria, satisfação, gratidão, ela é generosa. Quando a gente está feliz, a gente quer dar presentes. A gente dá presente, a gente quer presentear, a gente é generoso. É natural quando estamos alegres, satisfeitos, a gente oferece, a gente dá. A generosidade é uma expressão natural da mente de satisfação e gratidão. Então, essa é a terceira prática, chamada oferenda de mandala. O que é a mandala? A mandala é uma forma de perceber a realidade. A mandala significa é uma expressão de conteúdo. Por exemplo, a sala onde estamos, aqui é a mandala da sala. E tudo que contém essa sala faz parte dessa mandala. Então podemos ver a nossa casa como uma mandala, mas podemos ver o mundo e tudo que ele existe como uma mandala. Então vamos fazer a oferenda dessa mandala de todas as coisas maravilhosas que existem no nosso mundo. E como estamos dentro de uma experiência sensorial, então os prazeres sensoriais desse mundo, a beleza das formas, o prazer dos alimentos, tudo que tem assim prazeroso, é o conteúdo da mandala do nosso mundo, que é o objeto da nossa oferenda, como resultado da nossa alegria, satisfação e gratidão. Então essa é a nossa prática. Então vamos a tomar refúgio
E para isso, conectamos com a respiração, algumas respirações profundas, movendo a energia, movendo o prana. E nos colocando nesse lugar de transparência, onde nos abrimos completamente e permitimos que tudo possa nos atravessar livremente, sem oferecer nenhuma resistência, fixação, distração. A respiração é nosso apoio. Ao exalar, soltar, deixar ir, o ar entra, abertura, receptividade. E através da concentração, corpo e mente aqui ora se unem e conectamos com esse estado de presença aberta. E através da presença aberta, é uma experiência de conexão interior, refúgio interior. E nos abrimos nesse campo de possibilidades infinitas, transcendemos a limitação do eu e da nossa vida. Nesse campo de possibilidades infinitas, colocamos a direção da nossa mente, conectar com esse campo de mérito astral superior, fontes de sabedoria, e conectando com a linhagem da sabedoria dos Budas, tomando refúgio nos Budas, nos Dharmas, nos unindo a toda a comunidade de praticantes, sentindo que fazemos parte desse corpo coletivo, tomando refúgio na Sangha. Como praticantes do budismo tibetano, ademais das três joias Buda, Dharma, Sangha, também tomamos refúgio na Assembleia de Protetores, ativando esse poder para pacificar e afastar o resultado ressonante de todas as causas produzidas pela nossa ignorância, de tal forma que a consequência dos nossos atos sejam protegidos, pacificados, afastados através da Assembleia de Protetores, tomando refúgio na atividade iluminada, no corpo de emanação, no ser divino, se manifestando através da prática de Jidans. E assim tomamos refúgio nos mestres, linhagens, raízes, influência espiritual, nas práticas Vrajayana, de deidades, Jidans e protetores. E geramos a mente da iluminação, a intenção, motivação, propósito para o benefício de todos os seres. E assim nos consagramos, tomando refúgio, despertando o corpo de emanação, irradiando amor e compaixão, beneficiando a todos os infinitos seres. Tomamos refúgio em Buda, Dharma, Sangha, tomamos refúgio nos protetores,
nos mestres e no ser divino que somos, na atividade iluminada, e geramos a mente do despertar e nos comprometemos a desenvolvê-la para o benefício de todos os seres. Ser desperto, vamos agora invocar a luz purificadora da mente onisciente, fazendo um rum branco. O E do rum branco surge a imagem de um Buda branco brilhante. Ele é a purificação da mente onisciente, resplandecendo um néctar de luz brilhante que vibra um mantra purificador que todas as marcas, causas produzidas pela mente distraída sejam completamente purificadas através desse néctar brilhante. Om Bensasatu Samaya Manupalaya Bensasatu Tenopatita Didu Mevawa Sutokayu Mevawa Supokayu Mevawa Anuratu Mevawa Sawarsidi Mentrayasa Sawakama Susame Shitam Shiryam Kuruhum Ha 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 Ho Bhagawan Sawartatagata Bensamami Musa Bensibawa Mahasamaya Satoha, resplandecendo essa mente pura e compartilhando e beneficiando a todos os seres. Om Ben Sato Hum, Om Ben Sato Hum, Om Ben Sato Hum. O Buda da purificação se dissolve em luz, se dissolve em nós, sentindo que a nossa natureza completa, pura, inabalável, indestrutível. Isso gera alegria, satisfação, gratidão e espontânea generosidade. Vamos imaginar diante de nós, no espaço, a presença do Buda primordial, Vrajadhara, rodeado por todas as vastas dimensões e assembleias de seres divinos, Didans, Budas, Dharmas, Sanghas, e todas rodeadas por seus vastos séquitos, todos os protetores, as supremas joias, e diante, na presença deste santo e excelente domínio de aplicações, das duas acumulações, acumulações de mérito e sabedoria. Então, imaginando todas essas vastas assembleias no espaço diante de nós, e vamos dirigir nossa mente para essa vasta assembleia e vamos fazer a nossa oferenda generosa. Então, aqui vamos utilizar uma linguagem simbólica para fazer essa oferenda. O budismo tibetano, ele é rico em meios hábeis. Então a gente costuma utilizar o que é uma mandala. Então isso daqui é o que se chama mandala. Ele é um objeto com alguns aros. Então temos uma base e depois temos três aros. Um, dois, três. E depois tem um chapeuzinho que fica em cima.
Então, isso daqui, a gente vai utilizar esse objeto. Aqui estão os três aros e aqui está o chapéuzinho. A gente utiliza esse objeto como representação da mandala do mundo. Isso daqui é o mundo com tudo que existe de mais precioso no nosso mundo, que é o conteúdo. Então, esse conteúdo que colocamos aqui, ele é arroz. Então, aqui eu tenho arroz. Não colori, esse está sobrando. Mas, normalmente, a gente prepara com 5 cores, a gente põe cores nele. É arroz, um pacote de arroz. Eu peguei um pacotinho de arroz para fazer hoje para vocês verem. Então, normalmente, a gente utiliza um pano, senão o arroz vai cair. Esse pano a gente prende na nossa mesa, na frente, não ele cai e vira um show de arroz. E a outra parte do pano, a gente também costuma prender um pouco perto da gente, porque quando a gente trabalha vai cair arroz, então a gente abre um pano quadrado, a gente abre ele e coloca dentro o arroz. Deixa eu pegar para vocês verem um pouquinho. Aqui temos o pano, né? Eu abri. E aqui temos a nossa mandala. Então, essa mandala a gente vai colocar o arroz nela. A gente vai montar a mandala. Então, para montar a mandala, a gente vai seguir o texto. Então, o texto, ele diz: tomando nas mãos a mandala de oferenda, é o que temos aqui na nossa mão. E para limpar ela, para que essa base ela seja completamente limpa, a gente limpa com um mantra. E é o mantra das 100 sílabas. Então a gente vai pegar com os 3 dedos, representando as 3 joias, a gente pega um punhadinho. E aí a gente, com o canto, com os 3 dedos, pega um punhadinho, e com o canto da mão a gente vai limpar. Então a gente vai limpar dando voltas assim. Então, a gente pega aqui, pega um punhadinho, como eu falei, das 3 joias, e aqui a gente vai limpar. Então, a gente vai limpar no sentido das agulhas do relógio. E vamos recitar o mantra à medida que damos 3 voltas aqui. E a última volta fazemos no sentido anti-horário. E aí jogamos o arroz aqui. Então, essa base fica completamente pura. Om Binzazadu Samaya Manupalaya Binzasato Tenopa Titadidu Mevawa Sutokayo Mevawa Supokayo Mevawa Anudato Mevawa Sawasidi Mintrayasa Sawakama Susame Sitam Siriam Kuruhum Hahaha Ho Bhagawan Sawatatagata Binsamami Munsi Binsibawa Mahasamaya Chatoha. Então agora temos a base completamente limpa. O mantra das 100 sílabas para que ela fique completamente limpa. Agora, a gente vai abençoar, ou seja, essa base limpa, agora a gente vai colocar energia positiva. Gira a página, o número 2. A gente vai colocar energia positiva. Então, a energia positiva a gente imagina uma água abençoada, que seria a água da bomba, ou senão a gente imagina, e a gente faz assim, 2 vezes, mérito e sabedoria. E a gente recita Om Bensabumi Ahum. Om Bensabumi Ahum. Significa que a base que está limpa, agora ela ficou abençoada. Ela está empoderada. Vamos imaginar que essa base é o fundamento de ouro poderoso e perfeitamente puro que a gente tem aqui. Então agora a gente vai fazer o mantra Om Bensar Reiki Ahum. A parte externa está completamente cercada pelo círculo ininterrupto de montanhas de ferro. Significa que essa base de ouro é completamente protegida por um círculo de montanhas de ferro. Para dizer que nada pode penetrar aqui dentro dessa base pura e dessa base abençoada, que a gente, o mantra, Om Ben Sarreki Ahum, abençoada, e agora Om Ben Sarreki Ahum, a gente tem essas montanhas rodeadas. Então aqui nada impuro pode entrar.
E aí a gente vai pegar e essa daqui, ó, Om, Ben Sarjek, Ahum, a montanha circulando e fechando. Aí agora a gente pega o arroz e a gente coloca como assim com o punho. A gente joga sempre assim o arroz. E agora a gente põe a parte externa, Om Ben Sarjek, Ahum, a parte externa está completamente cercada pelo círculo ininterrupto das montanhas de ferro. Ao centro está a rainha das montanhas, o Monte Supremo, que é o Monte Médio. Então a gente põe aqui um monte de arroz, que significa o centro, a montanha central. Aí, a leste, Lupapo, ao sul, Tambolim, a oeste, Palanche, ao norte, Braminhém. Então a gente pôs no meio e pôs as quatro montanhas em volta. É, Aí depois tem duas montanhas, uma de cada lado, que é Lupá, Nhagabe, Nhagabaxém, Diontem, Lanchandrô, Draminhem, Draminhenguidá. Então aqui a gente já fez essa base. Então é uma no meio, uma na frente, do lado, atrás e aqui. As quatro montanhas e cada uma tem duas submontanhas. Então a gente montou o primeiro aro. Aí a gente põe o segundo aro. Põe aqui. Aí nesse segundo aro, a gente vai colocar aqui na frente a montanha de joias, a árvore que realiza os desejos, a novilha que satisfaz as aspirações, o cereal que cresce sem esforço, a preciosa roda, a preciosa joia, a preciosa rainha, o precioso ministro. Aí vem o precioso elefante, o precioso cavalo, o precioso general, o vaso de inesgotáveis tesouros. Então a gente põe quatro, quatro e depois põe nos meios. Aí depois a gente põe outro ar em cima. E aí vem as deusas. As deusas graciosas, nas quatro direções. As deusas dos colares, as deusas do canto, as deusas da dança, as deusas, depois entre direções, as deusas das flores, dos incensos, das luzes, as deusas do perfume. E aí depois a gente põe o último e põe o sol, a lua, a gente cruza, a preciosa sombrinha e a bandeira da vitória. E aí a gente montou a nossa mandala. E essa mandala preciosa, com todas essas coisas preciosas, é, aqui temos todas as supremas posses dos deuses e dos homens, sem nenhuma exceção. Disponho de forma clara mandalas em número sem conta superior a dos átomos do oceano, e delas faço oferendas aos mestres, Siddhas, Budas, Bodhisattvas, Paus, Kandas, protetores e guardiões do Dharma. Por compaixão, aceitai-as pelo bem dos seres, e ao fazê-lo, concedei-me vossa graça. Essa base, aspergida com água perfumada e salpicada de flores, com a suprema montanha, os quatro continentes, ornados pelo sol e a lua, eu ofereço com a mente voltada em direção aos campos dos Budas, que todos os seres possam fruir do domínio perfeitamente puro. Então, estamos fazendo a oferenda da mandala. Budas e Bodhisattvas dos três tempos e das 10 direções, lamas, mestres do Vajrayana, Didas e divindades do vosso séculos, todos aqueles dos três tempos que partiram na felicidade, reunindo em uma só mandala os quatro continentes, a suprema montanha, 100 miríades, milhões de miríades desses quatro continentes, a vós que sois supremos, eu os ofereço com a mente plena de veneração, por compaixão, aceitá-los em vosso amor, e após aceitá-los, concedei-me vossa graça. E fazemos a oferenda da mandala através do mantra. Om Mandala Putra Mega Samudra Saparana Samaye Ahum. Então, nesse momento que fazemos isso, então aí desmontamos a mandala. Jogamos ela aqui, desmontamos a mandala.
pela oferenda dessa mandala excelente e agradável, sem encontrar qualquer obstáculo no caminho do despertar, que eu realize a mente de todos aqueles que nos três tempos partiram-se na felicidade, sem estar iludido pelo devir nem instalado na quietude. Posso eu liberar todos os seres cuja multidão é tão vasta quanto o céu. E agora vem a parte da acumulação. A gente fez primeiro a mandala grande e agora o que se acumula é a mandala pequena. Então a gente pega essa base aspargida com água perfumada e salpicada de flores, com a suprema montanha, a gente coloca uma aqui no meio, quatro continentes, a gente põe os quatro continentes, a gente faz assim, com o sol e a lua. Eu ofereço com a mente voltada em direção aos campos dos Budas que todos os seres possam fluir do domínio perfeitamente puro. E aí fazendo Om Mandala Pusamega Samudra Saparana Samaya Hum. E aí limpamos. Isso é o que se acumula. Em tibetano, Tachi Poshuri Shime Totandi Ralin Shini Dejin Padi Sange Shinto Mite Puaji Dokunanta Shinla Shepash Om Mandala Pusamega Samudra Saparana Samaya Ahum. E se queremos fazer sem o arroz, sem a mandala, podemos fazer com as mãos, que seria esse o mudra, onde temos aqui a montanha principal, com esses dois dedos, e depois aqui estão os quatro continentes. Então está a montanha principal e os quatro continentes. E aí a gente faz esse gesto e fala: essa baja aspergida com água perfumada e salpicada de flores, com a suprema montanha, os quatro continentes, ornados pelo sol e a lua, eu a ofereço com a mente voltada em direção aos campos dos Budas. Que todos os seres possam fluir do domínio perfeitamente puro. Om Mandala Bhutsamega Samudasa Parana Samaye Ahum. Essa base é aspergida com água perfumada e salpicada de flores, com a suprema montanha, os quatro continentes ornados pelo sol e a lua, eu ofereço com a mente voltada em direção ao campo dos Budas, que todos os seres possam fluir do domínio perfeitamente puro. Om Mandala Pusamega Samudasa Parana Samaye Ahum. Essa base é aspergida com água perfumada e salpicada de flores, com a suprema montanha, os quatro continentes ornados pelo sol e a lua, eu ofereço com a mente voltada em direção aos campos dos Budas, que todos os seres possam fluir do domínio perfeitamente puro. Om Mandala Putsamega Samudasa Parana Samae Ahum. Então, com o espírito cheio de gratidão, alegria, satisfação e manifestando essa expressão generosa. Essa base aspergida com água perfumada e salpicada de flores, com a suprema montanha, os quatro continentes, ornados pelo sol e a lua, eu ofereço com a mente voltada em direção aos campos dos Budas, que todos os seres possam fluir dos domínios perfeitamente puros. Om Mandala Putsamega Samudasa Parana Samae Ahum. Em tibetano, Sashibo Shudo Shime Totandi Dalin Shingi Dejin Pari Sange Shinto Mite Pua Jido Kunanta Shinla Shepa Shomandala Pusamega Samudasa Parana Samaya Hum. Sashibo Shudo Shime Totandi Dalin Shingi Dejin Pari Sange Shinto Mite Pua Jido Kunanta Shinla Shepa Shomandala Pusamega Samudasa Parana Samaya Hum. Sashibo Shudo Shime Totandi Dalin Shingi Dejin Pari Sange Shinto Mite Pua Jido Kunanta Shinla Shepa Ó, mandala puta mega samudasa paranana samaya hum. E é isso que se acumula. Sashi posho de shimi totani lá de shinhe de shiva de sangue shinto mite pua de tokunanta shila de posho mandala puta mega samudasa paranana 108 mil vezes. 108 mil vezes, 108 mil vezes, e vai contando e vai acumulando Sashi Bosho de Shime Totani Dalin Shime Dejin Padi Sangue Shintumi Tepuadi Dokunan Tashin Lashepa Shomandala Putsamega Samudasa Paranasamai Ahum. Quando você faz essa prática, você sai abençoando tudo, você sai em todo lugar, você está fazendo mandala. Quando você faz essa prática, ela entra tão profundamente que eu, quando fazia essa acumulação, eu fazia mandala. Eu estava todo o tempo fazendo Sashi Posho de Shime Totani lá em Shime Vamos mandar lá para essa mega samura. Porque essa prática abençoa lugares. Então, todos os lugares que você for e fizer oferenda de mandala, você está abençoando esse lugar. E todas as pessoas que passam por esse lugar, elas vão receber essas bênçãos. É uma forma de você abençoar os lugares. Então, quando está abençoando com o quê? Com a tua alegria, com a tua satisfação, com a tua gratidão. É a expressão da tua generosidade, as bênçãos que você oferece para o lugar. Então, você oferece para os Budas e os Budas recebem e abençoam a todos os seres. Então, é uma prática que você, quando faz, você vai fazendo em todos os lugares. Assim, como você, quando está purificando
através do mantra de Vrajasattva, você está recitando esse mantra em todos os lugares, está purificando. E aqui você está agradecendo e abençoando. Então, a prática da purificação do mantra de Vrajasattva, do Aji Sempa, é purificação. Essa prática são bênçãos. Então, você vai abençoando, abençoando. E quando a gente faz com a mandala de arroz, que é muito mais bonito fazer com a mandala de arroz, quando a gente faz, ao terminar o que nós havíamos proposto de acumular, seja 10, seja 20, seja 30, a gente terminou de fazer, ou mandala para também quando a gente terminou, então a gente faz a mandala grande, e oferece a mandala grande, só que a gente não derruba ela, a gente deixa ela no altar, montada. Então a gente põe num prato e deixa ela montada. E no dia seguinte, quando a gente for fazer, a gente pega ela montada, oferece, faz, monta, tá montado, oferece, aí faz um, dois, três, faz as acumulações, terminou de fazer, deixa ela montada e deixa no altar. Então é assim como a gente trabalha com ela, ela fica sempre no altar montada. Então, faz uma por dia, vai comer uma ração da. Não, quando a gente faz com arroz, a gente. Hã? Sim, sim. Você pode fazer de várias formas, né? Mas quando você trabalha com a mandala de arroz, você monta ela, depois desmonta, aí você faz as acumulações, terminou as acumulações, monta ela inteira e deixa ela montada no altar. Aí no outro dia você vai fazer a tua acumulação, você pega ela montada do altar, oferece, desmonta, faz as acumulações, monta ela e deixa no altar. Outro dia você vai fazer a tua prática, você pega ela, se você oferece, desmonta, faz as acumulações, monta e deixa no altar. Entende como é? Você fica todo tempo assim. E no meio, você pode trabalhar com arroz e pode trabalhar com a mão, que é mais rápido. Trabalhar com a mão. Você gosta de é mais rápido, né? Aí você está todo o tempo assim. Mas também é muito bonito fazer com arroz. E é muito bonito colorir o arroz. E aqui eu peguei um arroz branco, mas é muito bonito colorir o arroz. Ele fica muito bonito. E colocar brilhos, colocar minerais, pedrinhas pequenas que são baratas, de brilhos, né? E você coloca junto com o arroz, aí ele fica brilhante e fica muito bonito de pegar e de oferecer e de cair no altar, fica bonito, porque é precioso o que você oferece. O arroz deve ser dos 5 elementos. Então, tem que ter em proporções iguais. O branco a gente já tem, porque o arroz é branco. E aí tem corante de alimentação que você põe na água e depois molha e depois deixa secar no sol e ele fica coloridinho. E aí você compra esses corantes líquidos e que são em pó, são corantes de alimentação. É muito fácil de encontrar e é barato. E aí você põe vermelho, verde, amarelo e azul. O branco a gente já tem, porque o arroz é branco, não precisa. E aí você faz em partes iguais as quantidades e cores, e depois misturas elas todas e o arroz fica todo colorido nas 5 cores, que significa as 5 sabedorias, que são os 5 venenos transformados em 5 sabedorias e que está relacionado com a essência de todo o campo de manifestação, que são os 5 elementos. Os 5 Budas. Os 5 Budas, os 5 elementos, é a mesma coisa, as 5 cores, é o que representa. E aí você põe coisinhas que brilham no meio para ficar bonito. Então fica muito bonito, fica muito bonito. Entende? Na verdade é que fica muito bonito. Mas entender o que se acumula, né? Então, o que se acumula é tudo que existe de mais bonito que você está oferecendo para os Budas. Ofereço com a mente voltada em direção aos campos dos Budas, que todos os seres possam fluir do domínio perfeitamente puro. A gente faz essa oferenda porque a gente está agradecido de ter a mente pura e a gente quer que todos os seres experimentem o mesmo. Então, a gente faz essa generosidade, a gente tá agradecendo a Buda, mas quem é Buda? Ou seja, Buda nunca viu a Buda não é alguém, ou seja, é uma gratidão pura, é uma oferenda pura, e dentro
dessa relação pura, pedimos que todos os seres experimentem a fluidez dessa mente pura. Então, e aí, através do mantra, isso que pedimos se manifesta. Om Mandala Putsa Mega Samudra Saparana Samaya Om. Então, foi oferecido e foi recebido. É essa a experiência. Então, com base em essa base aspergida com água perfumada e salpicada de flores, com a suprema montanha, os 4 continentes, ornados pelo sol e a lua, eu ofereço com a mente voltada em direção ao campo dos Budas, que todos os seres possam fluir do domínio perfeitamente puro. Om Mandala Putsa Mega Samudra Saparana Samaya Hum. E assim a gente faz a nossa acumulação, que é essa parte que se acumula, e depois vamos para o final. A Assembleia dos Lamas que realizam perfeitamente os 3 corpos de Buda, faço as oferendas externas, internas, secreta e absoluta. Aceitai meu corpo, meus bens e todas as aparências. Concedei-me a realização suprema e intransponível. Concedei-me a realização do Mahamudra. Através de prostrações, oferendas, revelando minhas faltas, alegrando-me, suplicando e rezando, dedico todos os atos benéficos que puder acumular, por menores que sejam, ao perfeito e grande despertar. Oferecendo todos os meus bens e os dos seres, cuja assembleia é ilimitada como o espaço, todos os seres realizarão as 2 acumulações de mérito e sabedoria. O domínio de aplicação das acumulações dissolve-se em luz e torna-se comigo de um único sabor. Então, todo esse campo que nós imaginamos, dos domínios puros dos Budas, se dissolve em luz, se dissolve em nós e descansamos na clara luz, da qual tudo surge e na qual tudo descansa. Então, vamos imaginar que fizemos as nossas oferendas, recebemos as bênçãos e todo esse campo ao qual nós nos dirigimos se dissolve na sua essência pura, que se dissolve em nós e nós nos dissolvemos no sabor único. Tudo é feito da mesma água, tudo é um jogo mental, consciente do que projetamos. Então, projetando campos puros, projetando bênçãos, projetando iluminação. E tudo se dissolve na sua essência, consciência pura. Conectando com a respiração. Respiração é movimento é energia. Energia é consciência. Nossa respiração é o movimento de energia sagrado, é amor e compaixão. Inspirando amor, exalando compaixão. Inspirando refúgio, conexão. Conexão com a gota indestrutível, conexão com o oceano onisciente. Lembrando que a gota do oceano possui o oceano inteiro. E assim nos conectamos com a mente da iluminação. Em nossa respiração, amor e compaixão. E agora vamos entrar na 4ª e última prática especial. Essa é uma prática profunda que permanece como base e suporte de todas as nossas práticas, que é a nossa união mente a mente, chamado Guru Yoga. Nos unimos com a mente primordial, somos a mente de sabedoria primordial.
Nos unimos com a mente de todos os mestres iluminados. É uma forma de estar conectados com essa fonte de bênção. Vamos imaginar no alto da nossa cabeça um sol e uma lua, e da união do sol e da lua surge o Buda primordial, Vrajadara, todo-poderoso. É um Buda azul, possui um Vajra e um sino nas suas mãos, que está entrecruzadas no centro do peito. Está sentado na postura do lótus completo. E em volta, todos os mestres raízes, mestres linhagens, cercado por uma vasta assembleia de raros e supremos, de seres despertos. Fazemos uma prece, fazemos o Om, entrando nesse campo. Aquele cuja natureza permeia a realidade de tudo, sem permanência, livre de idas e vindas, semelhante ao espaço, que transcende o ir e vir, apareça como a imagem da lua na água. Glorioso Eruca, destruidor dos exércitos dos demônios, lamas, Didans, Dakinis, com todo o seu séquito, quando eu oro com fé, pelo poder de vossa compaixão não intencional, manifestai-vos aqui mesmo. Então, estamos pedindo para que se manifeste. Vós que sois a essência em si mesma de todos os Budas dos três tempos, do palácio do domínio do Dharma, para o glorioso e santo Lama, que mostra minha própria mente como sendo o Dharmakaya, eu rendo homenagem. Aqui reverenciamos ao Lama, reverenciamos a mente iluminada, reverenciamos ao Buda primordial, Vrajadara. E fazemos a oferenda a esse campo puro. Oferecemos meu corpo, minhas posses e todas as oferendas imaginárias. A vós faço louvações. Confesso todas as nocividades feitas anteriormente e assumo que não as farei mais daqui por diante. Eu me regozijo na virtude de todos os seres e as dedico para a causa do sublime despertar. Eu suplico para que fiques e não passes para o além do sofrimento. Peço-vos para girar a roda do Dharma insuperável do Supremo Veículo. Conceda-me vossas bênçãos, a fim de que eu cultive o amor e a compaixão universais e que eu realize verdadeiramente a absoluta sabedoria primordial, espontaneamente nascida, a exemplo dos vitoriosos e seus filhos. Conceda-me vossas bênçãos, a fim de que eu realize esse corpo ilusório como corpo de emanação. Conceda-me vossas bênçãos, a fim de que eu realize os sopros vitais como corpo da perfeita felicidade. Conceda-me vossas bênçãos, a fim de que eu realize minha própria mente como corpo do Dharma. Conceda-me vossas bênçãos, a fim de que os três corpos se revelem indiferenciados. A vós, glorioso Vrajadara, monarca universal da existência, Lodo Gente, todo-poderoso da 10ª terra, Saraha, soberano dos realizados do nobre país, faço minha prece, confira a minha sabedoria primordial coemergente. A vós, nobre Nagarjuna, que vê a natureza do Dharma em si, glorioso Shawari, detentor do Mahamudra, Senhor Maitripa, que vê o sentido essencial, faça a minha prece e confira a minha sabedoria primordial coemergente. A vós, Marpa Lotawa, mestre do Oceano dos Tantras, Senhor Milarepa, soberano dos realizados do País das Neves, glorioso Gampopa, profetizado pelo vitorioso, faça a minha prece, confira a minha sabedoria primordial coemergente. A vós, Tusum Khenpa, mestre da atividade do despertar dos vitoriosos, Dogen Jinchen, onipotente, filhos dos vitoriosos Pontrakpa, que realizaste completamente as fases de criação e perfeição. Faço minha prece, confira minha sabedoria primordial com emergente. A vós, glorioso Karmapa, que disciplina até mesmo aqueles difíceis de disciplinar, o grande Odjempa, detentor dos dois Siddhis, Rangjungma, mestre da doutrina do mundo, faça minha prece, confira minha sabedoria primordial com emergente. A vós, vitorioso Jantempa, que realizastes todos os tantos.
Relpeidorje, ornamento desse mundo, realizado Katchewan, que realizastes o sentido do modo de ser. Faça a minha prece, confira minha sabedoria primordial com emergente. A vós, Senhor do Dharma, Tejen Shekpa, que está num trono sobre a cabeça dos imperadores, Ratnabada, príncipe dos sábios, Tom Atendem, que resplandece sobre o vir a ser e a quietude. Faça minha prece, confira minha sabedoria primordial com emergente. A voz de Ampel Sampo, Vrajadari em pessoa, Peljo sendo em encarnação da compaixão, Chetak Janso, fonte de bênçãos, faça minha prece, confirma a sabedoria primordial com emergente. Tashi Peljo, incomparável, grande realizado, Mikyo Dorje, onipotente nas 6 linhagens do Buda, Kensho Genla, o sol da eloquência, faça minha prece, confira minha sabedoria primordial com emergente. Wanchu Dorje, o mestre de todas as mandalas, Chonyi Wanchu, que és o protetor Amitabha, Chonyi Dorje, todo-poderoso sobre o universo, faça minha prece, confira minha sabedoria primordial com emergente. Yeshen Yimpo, mestre das 6 terras, Yeshe Dorje, sublime emanação, Chonyi Tonto, que se tornou o esplendor do ciclo da existência e da quietude, faça minha prece, confira minha sabedoria primordial com emergente. Janchuk Dorje, que possui as faculdades dos Budas, Chonyi June, o grande sábio das 5 ciências, Dudu Dorje, venerável Senhor, que submete os exércitos de Maras, falta a minha prece, confira a minha sabedoria primordial com a emergente. Chondo Gyatso, invencível e glorioso. Pema Ninjawan, que realizou o significado do essencial. Teksho Dorje, cujas faculdades são as do vencedor. Faça minha prece, confira a minha sabedoria primordial com a emergente. Lodrotai, oceano de qualidades. Kakyap Dorje, que é Samantabhada. Pema Wantyogel, que adquiriu poder sobre todas as possibilidades e manifestações. Faça a minha prece, confira a minha sabedoria primordial com a emergente. Kensei Osen, o mestre da bondade. Rikpi Dorje, o sublime liberador dos seres. Novo Tonkundu, que obteve o corpo de arco-íris. Faça a minha prece, confira minha sabedoria primordial com a emergente. A voz Lama Raiz, que é verdadeiramente todos os Budas, e que tem a bondade de me mostrar minha própria natureza, o modo de ser da base da via e o fruto do Mahamudra. Faça a minha prece, confira minha sabedoria primordial com o emergente. A voz Assembleia de Divindades Lugidas, que confere as 2 realizações, protetores do Dharma e guardiões, mestres de todas as atividades do despertar, multidão de divindades juramentadas, faça a minha prece, confira minha sabedoria primordial com o emergente. Pelas bênçãos recebidas por essa prece, posso eu realizar o Mahamudra da base, a realidade absoluta, a natureza fundamental universal, livre de toda a dualidade fenomenal do ciclo e do além, livre de tirar ou deixar, de rejeitar ou adotar, de existência ou inexistência. Posso eu realizar o Mahamudra da via, sem noções de realizado, de realizador e de realização, sem abandonar o que está encoberto, quem encobre os véus, além das noções de percurso e de quem percorre. Posso eu atualizar o Mahamudra do fruto sem noção de obtido, de quem obtém e de obtenção, sem perceber abandono e obtenção, indiferenciação do fundamento e do fruto, o que participa da natureza absoluta de todas as coisas e ausência de coisas. Grande Doge Shanti, Lopanaropa, Mapa, Milarepa, Senhor do Dharma, Gampopa, Onisciente Karmapa, conhecedor dos 3 tempos, detentores das 4 linhagens maiores e das 8 menores, as 3 linhagens de Riktaksal, gloriosa Drupa e outras. Vós que realizastes completamente o profundo caminho do Mahamudra, da Pocádio, inigualáveis protetores dos seres, a vós eu oro, os Lamacários. Concedais vossas bênçãos para que possamos seguir vossa tradição e exemplo. Como é ensinado, o desapego constitui os pés da meditação. O apego à comida e à riqueza desaparece. Para o grande meditador que se desvencilha das amarras dessa vida, concedais vossas bênçãos para que o apego às posses e às honras cesse. Como é ensinado, a devoção é a cabeça da meditação. O Lama abre a porta para o tesouro dos ensinamentos orais. Ao grande meditador que continuamente ora para ele, concedais vossas bênçãos para que nele nasça uma devoção espontânea. Como é ensinado, a não distração é o corpo da meditação. Qualquer pensamento que surja, sua essência é pura. Ao grande meditador que assim permanece sem artifício, concedais vossas bênçãos para que a meditação seja livre de restrições. Como é ensinado, a essência dos pensamentos é o Dharmakaya. Eles não são nada e ainda assim surgem. Ao grande meditador cujos pensamentos aparecem como num jogo sem obstruções, concedais vossas bênçãos para que a inseparabilidade do samsara e do nirvana seja realizada.
que em todos os meus nascimentos possa eu não estar separado do perfeito Lama, usufruir da glória do Dharma, realizar completamente as qualidades dos caminhos e das terras e atingir rapidamente o estado de Dharshama. Com minhas mães, todos os seres cuja extensão toca os confins do espaço, invoco o Lama precioso Buda. Com minhas mães, todos os seres cuja extensão toca os confins do espaço, invoco o Lama, que é o onipresente corpo do Dharma. Com minhas mães, todos os seres cuja extensão toca os confins do espaço, invoco o Lama, que é o perfeito corpo da grande felicidade. Com minhas mães, todos os seres cuja extensão toca os confins do espaço, invoco o Lama, que é o corpo de emanação da compaixão. Aqui recitamos o mantra Karmapatenu. Karmapatenu. Karmapa significa atividade, que se faça atividade iluminada. Karmapatenu, 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 Karmapatenu. Karmapatenu, Karmapatenu. Então, todas essas preces, tudo o que pedimos, agora essa atividade iluminada se entra, se atualiza no nosso fluxo mental. Karmapatenu, 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 Karmapatenu. E agora temos a oração que acumulamos 108.000 vezes. Precioso Lama, a vós eu oro. Concede-me vossa graça para que minha mente se esvazie de uma apreensão egocêntrica. Concede-me vossa graça para que a ausência de necessidade se desenvolva em mim. Concede-me vossa graça para que os pensamentos que não são do Dharma cessem. Concede-me vossa graça para que eu realize a minha mente como sendo não nascida. Concede-me vossa graça para que as ilusões pacifiquem em si mesmas. Concede-me vossa graça para que eu realize todas as aparências existentes no corpo do Dharma. Então, essa é a frase que vamos a estar acumulando. Precioso Lama, a vós eu oro. Concede-me vossa graça para que minha mente se esvazie de uma apreensão egocêntrica, para que a ausência de necessidade se desenvolva em mim, para que os pensamentos que não são do Dharma cessem, para que eu realize a minha mente como sendo não nascida, para que as ilusões pacifiquem em si mesmas, para que eu realize que todas as aparências existentes são o corpo do Dharma. Precioso Lama, a vós eu oro. Concede-me vossa graça para que minha mente se esvazie de uma apreensão egocêntrica, para que a ausência de necessidade se desenvolva em mim, para que os pensamentos que não são do Dharma cessem, para que eu realize a minha mente como sendo não nascida, para que as ilusões se pacifiquem em si mesmas, para que eu realize todas as aparências existentes no corpo do Dharma. E aqui ficamos fazendo essas frases, né? Essas frases penetram muito profundamente. Me esvazie de uma apreensão egocêntrica. Realize a ausência de necessidades. Que cessem todos os pensamentos que não são do Dharma. Realize a minha mente como sendo não nascida. Tudo é como uma ilusão. Possamos ver a ilusão de forma que tudo se pacifique em si mesmo. Não existe o ganhar ou perder dentro do sonho. Para que realizemos que todas as aparências é o corpo do Dharma. Tudo é feito da mesma água, do mesmo sabor. Tudo é luz. Tudo é consciência. Depois de repetir várias vezes essas frases, vamos a solicitar as iniciações, mas voltando a essa vasta assembleia de sectos, lamas raízes, lamas linhagem, vos suplico que me confiram a quádrupla iniciação que leva a mente à maturidade de realização. Abençoe-me para que os 4 aspectos do meu ser amadureçam rapidamente. Conceda-me a realização das 4 atividades do despertar. Pela aspiração expressa nessa prece, todos aqueles do secto se fundem em luz para absorverem-se no corpo principal, Buda Vrajadara, síntese de todas as raras e supremas unificadas.
Ele se transforma então para tomar a aparência verdadeira do Mestre. Da sua frente, no alto da cabeça, um raio de luz branco se dissolve na nossa frente, no alto da cabeça. Purifica os véus do corpo e confere a iniciação do vaso. E me transmite o poder da meditação da fase da criação. Torno-me o afortunado que realizará o corpo de emanação. Estou imaginando uma luz branca do Buda Vrajadharma tocando a nossa mente. E o nosso corpo de carne, de matéria, ser um corpo de luz. Esse corpo de luz se expande no infinito, é o corpo infinito, é o corpo de consciência. Reconhecendo que esse corpo, aparência, esse corpo ilusório, é um corpo de emanação. De sua garganta sai um raio de luz vermelha que vem a dissolver-se em minha garganta, purifica os véus da minha palavra, confere-me a iniciação secreta e transmite-me o poder para meditar sobre os canais e os ventos. Torno-me o afortunado que realizará o corpo da perfeita felicidade. Então, sentindo esses raios vermelhos tocando o nosso chakra da garganta, e toda a nossa experiência se transforma em prazer, êxtase, calor, satisfação, bem-aventurança. Todos os nossos canais de energia, toda a energia, ventos, êxtases, sabedoria, experimentando o corpo da perfeita felicidade. No centro do peito, no seu coração, sai um raio de luz azul que vem dissolver-se em meu coração. Purifica os véus da minha mente. Confere-me a iniciação de sabedoria e transmite-me o poder da meditação da união. Torno-me o afortunado que realizará o corpo do Dharma. Sentindo essa luz azul que se dissolve na nossa mente, a gota indestrutível de sabedoria pura, realizando a mente iluminada, corpo do Dharma. Imaginando três raios, três pontos, saem raios de luz branca, vermelha e azul que se dissolvem em meus três pontos. Purificam as impurezas das minhas três portas. Conferem-me a quarta iniciação e transmitem-me o poder da meditação do grande selo. Torno-me o afortunado que realizará o corpo essencial, a natureza de Buda. Depois, Buda Vrajadhara funde-se em luz e se dissolve em nós. Nosso corpo, energia, mente, tornam-se indiferenciados num sabor único. Autoliberação espontânea. Então, imaginando essa dissolução, união.
Sentindo a respiração, movimento, movimento é energia, energia é consciência, consciente do movimento da energia, refúgio e bodhicitta, amor e compaixão. E é o movimento do amor e da compaixão que nos desperta. Por essa virtude, posso eu prontamente, após ter realizado o Mahamudra, estabelecer nesse estado todos os seres sem exceção. Pela graça dos Budas que obtiveram os três corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma intrínseco, e pela graça da infalível, indivisível aspiração da Sangha, possa essa prece de dedicatória se realizar. Dedicamos assim nosso mérito e sabedoria, compartilhando com todos os seres. Todos os seres se liberem da ignorância, da ilusão, e tomar por real o que são projeções mentais, e tomar por real o que é uma percepção subjetiva, e experimentem essa mente infinita, todo-poderosa, capaz de tudo manifestar, essa preciosa joia que realiza todos os desejos, a joia da mente desperta. Um Manifimerum. Gratidão. E assim são os quatro preliminares. São práticas muito extensas, são meios muito hábeis e praticados trazem muita sabedoria. E é uma profunda reprogramação mental, porque quando falamos de 108 mil repetições, não se faz em um dia, se faz em uns meses ou anos. Então, ficar uns anos repetindo essas frases todos os dias, não tem como não ser transformado. Ou seja, estamos realmente construindo novos caminhos nos nossos neurônios, novas endorfinas sendo liberadas, uma nova química molecular sendo experimentada, ou seja, a iluminação é física. E não tem outra maneira de transformar esse corpo, de reprogramar os nossos genes, a nossa química molecular, se não é através de repetição. Isso a ciência já demonstrou. Então, essa tecnologia tibetana, e ademais bem marcada com 108 mil, não é mil, não é 3 meses, é 108 mil, e você vê que cada prática dessa é extensa, ou seja, concluir em Nhondro é uma grande medalha. É isso, né? Mas faz toda a diferença. Em muitos ensinamentos que eu estive, quando o Repontier abre o ensinamento, a primeira coisa que ele pergunta é: quantos daqui já concluíram em Nhondro? Levantar a mão. Entende? Porque assim ele sabe o nível da Assembleia. Ele já sabe qual é o nível. E sempre que você vai ser apresentado para um ensinamento superior, a primeira coisa que vai perguntar: já concluiu em Nhondro? Se não concluiu, você não está apto. E diante de um ensinamento, se a Assembleia 3 ou 4 concluiu em Ondro, você já sabe que é uma assembleia de pouca capacidade, então você já sabe o que você vai ensinar. Ou seja, o Nhondro, ele vai te dar um marco, é uma medalha. É dizer assim, sim, é um PhD. Sim, está no nível. Podemos falar de práticas avançadas. Está preparado? Está preparado? Está preparadíssimo. Não tem como você fazer tudo isso assim, viu? E não está preparado. Ou seja, é realmente uma máquina de lavar, assim, que vai te chacoalhar por todos os lados e todas as impurezas. Não tem como você realizar o Nhondro e não ser transformado. Ele é matemático. E seguro, né? É 108 mil. Não tem como, é impossível. E sobretudo se você faz ele completo, os 408 mil. Já viu o que que é? Então, se motive, comece e termine, sabendo que, ó, para um ocidental, com trabalho, com família, com compromissos, falamos de 10 anos. O programa é de 10 anos para os ocidentais.
que queiram fazer, que assim, agora, se você está em retiro, máximo 6 meses. O programa está feito para 4 meses, mas é muito puxado, 4 meses, né? Põe que em 6 meses, 8 meses, tranquilamente você faz tudo, dedicando 10 horas por dia, não 8, 10 horas. Aí você em 6 meses faz. E se você é habilidoso, em 4 também faz. Mas tem que ralar bastante, né? Fazer 1000 prostrações por dia. Mas não é tão difícil. 200 de manhã, 200. É fácil fazer 200. Você divide em várias sessões de 200 e o corpo, claro, não vai começar com 1000, né? Você começa com 100. Mas rapidamente você já pega assim fazer 800 por dia. Depois pega o ritmo, acho que. É um transe. É um transe, é um transe, é um transe. A tua vida se transforma num transe onde tudo vai se mexendo, é, e tudo vai se mexendo. E os Budas começam a aparecer e falar, tudo se torna vivo, tudo se torna. Você entra em outra dimensão, ou seja, mexe tanto por dentro que tudo se mexe por fora também, estando em retiro, né? Eu estava em retiro quando eu fiz. Então, eu, eu fiz o meu nhondro dentro de uma estupa e tinha um Buda de mármore branco. Esse Buda falava, se mexia, acontecia de tudo com o Buda. Era eu e o Buda fazendo nhondro, né? E eram como 10 horas, 12 horas, 15 horas por dia. Eu vivia dentro da estupa com o Buda. E a estufa que eu estava tinha o Buda, assim, era um Buda enorme, de mármore branco, e as paredes da estufa por dentro estavam. Tinham pintado 25 Budas, era tudo Budas em volta, mas maior do que um ser humano. As paredes, cada parede grande tinha um Buda pintado, e eram os 25 Budas. Então, aquilo tudo adquiriu uma vida, um movimento e uma expressão que na minha mente apareciam muitas imagens, tanto de karma, de passado, de vidas futuras eu via. Eu via vidas passadas e via vidas futuras. E era super atormentador ver todas essas vidas. Às vezes, quando eu via as vidas, as paredes se enchiam de sangue, de tanta dor. E aí eu via o sangue do passado e via o sangue do futuro. E falava, nossa, quanta dor eu tenho que viver. Por isso eu sou monja. Porque quando eu vi o meu futuro, eu falei, não, eu não quero isso. Eu não quero esse futuro. Aí os Budas me falaram, então, você tem que ser monge. Porque para purificar tudo isso do passado e tudo isso do futuro, só um monge é capaz. Então eu fui obrigada a ser monja, porque com tudo que eu via, eu fiquei sem opção. Sobretudo ao ver o passado e ver o futuro. E tudo, os Budas, eles saíam sangue, assim, escorria sangue das paredes, né? E o Buda branco me falava, tá vendo? Esse é teu passado e esse é teu futuro. Bem forte, o Nyandro foi bem forte para mim, né? Mas é forte para todo mundo. É forte para todo mundo. Eu fiz em retiro, eu fiz em alguns meses. Cheguei a fazer 1000 prostrações por dia. Mas também 1000 mantras, mil tudo, né? Era 1000 tudo. E tudo girava em 1000. Mas foi maravilhoso porque foi uma transformação parecida à de um gusano que se transforma em borboleta, uma larva foi a mesma coisa, foi entrar nesse casulo do nhondro e daí sair a borboleta voando, né? Completamente um novo ser, completamente livre. Daí saiu o mestre e todo o karma foi transformado. E tenho certeza que tudo que eu vi do passado e todo o resultado que tinha que ser experimentado no futuro foi completamente tudo purificado através do Nhondo. E daí surgiu o monge
e surgiu o mestre. E aqui estou eu ensinando o Nhondro. Merece a pena, né? Merece a pena. Mas não é fácil. E passam muitas coisas. E quando se faz postração, tem que comer. Você perde peso. As postrações, elas exigem muito do corpo e são flexões, né? Soa bastante e tem que comer arroz e feijão. Assim, tem que comer um pouco mais intenso, né? É, comer arroz integral, isso não é uma comida leve, porque é um desempenho forte. É impossível não perder peso fazendo postrações. Entende? A balança vai muito para baixo. Você fez duas vezes? É, eu dei 2 voltas. Foi no mesmo período? É, eu não consegui parar, porque eu entrei numa história. Aí meu mestre falava, não, você já concluiu, agora para fazer outras práticas. Mas eu entrei num hábito de fazer e eu falei, não, não, eu sinto que eu preciso fazer mais. Eu sinto que tenho que me purificar mais, né? Tenho que me purificar mais. Não consigo parar. Eu não consigo parar. E aí eu falei, já que sempre pedem Nhondro para tudo, então eu vou fazer 2 vezes, porque assim estou garantida. Tô garantida. Tô garantida. Eu não fiz um em onde, eu fiz 2. Então, sempre que me perguntam, na Assembleia de Mestres, né? Quando eu me encontro com as Assembleias de Mestres, você fez em onde? Sim, 2 vezes. Eu repeti 2 vezes. 2 vezes, né? Sim. Mas, assim, os grandes mestres, São Capa, eles fizeram milhões de postrações. Eles não fizeram, acho que foi São Capa. Onde ele fazia, ele estava numa casinha de retiro e tinha uma pedra. E ele fazia as postrações na pedra. Ele escorregava, né? Como a gente faz com um paninho, assim a gente escorre. A pedra, ele poliu a pedra, de escorregar com as mãos, né? Ficou marcada. Ele fez. Muitos fazem 1 milhão de postrações. 1.800.000 postrações. Fazem milhões, os grandes mestres mesmo, né? Eles não fazem 2 vezes, eles se dedicam a essa prática sempre, fazem postrações todos os dias. É impressionante. Mas eu fiz para garantir, né? Para não ter dúvida, para mim não ter dúvida, para me garantir no meu próprio karma, né? Não tenho dúvida, foi purificada, né? Eu precisei, eu tinha muito mau karma, eu vi coisas muito feias e eu tinha essa necessidade de me purificar. Eu não somente vi o feio que eu fiz, mas eu vi todo o feio que eu tinha que experimentar como resultado do feio que eu fiz e era muito sofrimento. E eu sentia que com uma volta ainda não era suficiente. Então, na verdade, que eu fui empurrada, né? Uma coisa assim que me empurrou. E não somente fui empurrada a fazer 2 vezes, eu fui obrigada a me ordenar monja. Porque somente com as 2 vezes não era suficiente para me libertar do mal que eu tinha produzido. Você ainda não era. Foi no processo, eu me ordenei quando eu estava terminando o primeiro Nhondro. Eu estava no final do primeiro, o final do Nhondro, primeira volta do Nhondro, foi quando eu me ordenei monja, quando eu fui obrigada. E aí eu terminei o Nhondro já como monja e já fiz a segunda volta. Foi muito forte para mim, mexeu muito. Mas eu estava em retiro, não fazia outra coisa e havia muita dor, muita dor, muita dor. Assim, desde as dores teu pai, tua mãe, teu filho, teus maridos, sabe? Todas as minhas relações afetivas, assim, tinha muita experiência de haver machucado muitas pessoas, né? Não querendo, sem querer, por ignorância, e de haver transgredido muito. Mas assim, a dor que eu sentia era muito maior
do que o fato do que eu tinha feito. Na aparência, eu não fiz nada ruim, mas a dor que eu sentia era muito grande. E aí também vem outras vidas, de outras dores que se juntam, era tudo muita dor e muita purificação de tudo isso. Foi bem intenso. É a grande prática que me transformou. Mas depois disso, tudo ficou fácil. Tudo que veio depois. E ainda tenho muito o que desenvolver, né? Estou aí brigando com as práticas avançadas. Práticas Ah, já joguei N. Aham. Mas as práticas avançadas, elas exigem muito, entende? Porque as práticas avançadas se trabalha com os chakras e com os canais de energia. E aí o tipo de disciplina que se exige é mais intenso, de concentração, de esforço. É muito esforço trabalhar com os chakras, as visualizações dos chakras, trabalhar dentro dos chakras. É fazer com que toda a energia que circula pelos canais periféricos da mente, da dualidade, entre no canal central e circule, é você experimentar a vida desde os chakras. Então você já não sente a vida como a gente sente. Você sente os chakras. Você tem que viver dentro dos chakras e sentindo a vida e fazer com que toda a energia entre no canal, se dissolva, entre, permaneça e se dissolva no canal central e experimentar a vida desde os chakras. Para isso você tem que fazer yoga de chakras, que são pranayamas. E os pranayamas, eles exigem primeiro o jejum. Você não consegue ter comida no corpo, senão você, algumas horas, 3 horas, 2 horas. Então você não pode comer para fazer essas práticas. Eu adoro comer. Apesar que tenho minhas disciplinas, mas significa muito jejum, muito sem comer. Senão você não, com alimento você não consegue trabalhar. Então já é uma vida muito ascética para fazer essas yogas. E aí tem o animal em nós, né? Já é não dormir, não comer, são práticas que você renuncia ao sono. Ah, é, essas são as práticas. Para realizar o corpo de arco-íris, a dissolução em luz, né? E a ascensão. Então, essas aí me está custando bastante. Mas estou caminhando. Cada dia dou um passo. Cada dia, cada ano, me aproximo mais dessas práticas, né? E você faz Dzogchen Mahamudra? Tem? São, Só. é, são, o Mahamudra, ele é mais técnico, ele é mais, tem mais indicação, os exercícios de Mahamudra. Então, eles são mais sinalizados. O Sochen, ele é mais direto, ele tem menos sinalização, é mais o A, e fica no estado, você é introduzido e permanece. Ou meditar no céu, aqui é muito bom, sentar, você fica olhando, não olha para o espaço, abertura, espaço infinito, olha para cima, para o céu, né, o espaço infinito. Então são exercícios mais simples, mais direto. E são difíceis, porque você também necessita um estilo de vida para poder de não aflição. Ou saber autoliberar a mente, né? Mas eu gosto muito do Sotin do Mahamudra, do estado, né? Não é prática digida, não tem geração de imagem, não é Vrajayogini. É prática do estado de presença. É o estado espontâneo e natural de presença. Então, são meditação de olhos abertos e sem apoio. Nenhum apoio, não tem mantra, não tem deidade. Eu ainda faço muita prática de visualização. Eu ainda estou na etapa de geração e trabalho um pouquinho com o trecho. Eu não faço prática de toga. Toga é mais avançado, o Sochen, né? Então, minha prática, mesmo dentro do Tantra, é de geração. Eu faço pouca prática de consumação, trabalho mais na geração.
e trabalho mais no trecho. Não trabalho no toque, eu não faço nada de soja, somente trecho. Cortar, né? Cortar. Por exemplo, eu perdi a cachorra. Então, como com trecho eu corto, né? Quando surge, eu corto. Tudo é um sonho, não se ganha nem se perde dentro do sonho. Então, eu corto a ilusão com o raio da sabedoria, né? O estado de presença, o estado espontâneo. E com o Tantra você gera campo de mérito, visualiza. E aí eu trabalho com Vraja Yogini. Com Vraja Yogini é a faca curva, né? Que da geração de imagem. Então, Vraja Yogini, ela está me retalhando, entende? Me retalhando o meu apego. Então, a perca do cachorro é uma bênção de Vraja Yogini, porque é a faca curva dela cortando o meu apego. Então, essa é a prática tântrica de geração. Já no Treshock, no Sochen, é o raio da sabedoria, que tudo é uma ilusão. Vê a diferença? Sim. De uma prática na outra, né? A outra tem mantra, visualização, tem geração de imagem. E a outra não tem nenhuma geração de imagem, ela é certeira. Ela corta, né? Estado primordial, já com ele é. Uhum. Então, essa é a diferença entre o Trecho e a prática de geração mais avançada, né? Ou se não, na prática tântrica de purificação, é Om Mani Padme Hum de Shendese. Então, Om Mani Padme Hum, para mim, para minha dor, aí eu já estou na dor, perdi a cachorra, é inferior. Então, eu uso a visualização de um Tantra inferior, criei Yoga Tantra, para me limpar dessa dor, Om Mani Padme Hum, para o animal perdido, Om Mani Padme Hum. Então, aí já está trabalhando um Tantra inferior, diferente de Vraja Yogini, que é um Tantra superior, que é de sabedoria com a faca curva, transformando em néctar. E o outro já é um Tantra inferior, de purificação, onde a minha dor é compaixão. Então são diferentes estágios para desenvolver a mente da iluminação, que é a autoliberação. Deu para mais ou menos. Mas bem, o Nhondro é a base da grande transformação. Dou o meu exemplo e os inspiro a que empreendais essa prática, para que se possa obter a verdadeira experiência da transformação molecular, da química molecular que traz a iluminação no corpo, né? E transforma, você não tem como. Tua vida inteira vai girar. Nada vai ter sentido. Tanto é que eu sou monja por causa dessa prática. Ou seja, não tem outra coisa a ser feito mais que o Dharma, o Dharma e o Dharma. E se mantém no Dharma. É assim. Então, gratidão a todas e todos. Nosso delay e bons auspícios.